Criador de tudo Ele é. Venha a Ele prostrado, erga a sua voz, estenda as mãos. Porque, igreja, porque Deus é bom, Ele é muito bom. porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre a sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre a sua misericórdia. Porque Deus é bom, Cristo é para sempre exaltado. Com as palmas. Cristo é para sempre exaltado. Ele é o Criador de tudo. Venha a Ele prostrado, erga a sua voz, estenda as mãos aos céus. Oh, aleluia! Porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre a sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre a sua misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre a sua misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre a sua misericórdia. Aleluia! Que Ele seja louvado, exaltado, engrandecido. Que o seu nome seja exaltado para sempre. Cristo é para sempre exaltado. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos render a Ele adoração. Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Ele é a razão da nossa existência. Tudo que somos, tudo que temos, vem de suas mãos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que Meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. diga que Ele é incomparável. Senhor, tu és Teu incomparável. nome é maravilhoso. Teu nome é Oh, Jesus, maravilhoso. leva-nos além, Senhor. Leva-me além. Oh, aleluia. Leva-me Ao nível ao nível mais profundo de ti
Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Então cante, igreja, adore esse Deus. Aleluia. Leva-me além. Seriantarai, Seriantalabasori Kerebacheriantareia, Liseriantara Canterebalai, Ricolobashiriantarebasiricariamparai. Leva-nos, Senhor, ao nível de intimidade contigo, Senhor, ao nível mais profundo, ao relacionamento mais profundo, Senhor. Possamos ser cheios do Teu Espírito, ó Pai. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Leva-nos, ó Deus, para mais perto de Ti, Senhor. Que sejamos cheios do Teu Espírito, que sejamos cheios da Tua presença, Senhor. Aleluia. Canta lava shirientarai kiriesitarabala chorevala. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Que o Teu nome seja louvado, exaltado e engrandecido, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa dizer amém. Cante ao Senhor. Deixa o seu trono, sua glória, por me amar, em homem se tornou, morreu em meu lugar, mas com poder ressuscitou.
Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador, Senhor, aleluia. e Salvador. Deixou seu trono, sua glória, por me amar, em homem se tornou, morreu em meu lugar, mas com poder ressurgiu. É nesse nome que nós cremos, aleluia, sobre todo nome. É o nome de Jesus que desceu dos céus à terra, na cruz se entregou. O poder que foi morto, o leão que ressuscitou, e não há outro nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, Com poder, e autoridade pra sempre reinará. Assentado sobre o trono, o meu coração está. só a igreja agora. Nome sobre todo nome. E não há outro nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, com poder e autoridade pra sempre reinará. Assentado sobre o trono, o meu coração está, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Aleluia, aleluia. Orientalai, elevaçorientarabas, a palavra do Senhor diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Com os nossos lábios nós confessamos o Teu nome, Jesus.
Com o nosso coração nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador. Nós queremos dedicar as nossas vidas a Ti, ó Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, fale aos corações nessa noite. Que ninguém saia daqui, ó Pai, da mesma maneira que a este lugar chegou, mas que haja transformação de vidas, ó Pai, pelo poder do Teu nome, Jesus. Aleluia. Que haja salvação, libertação, transformação neste lugar, ó Pai. Que vidas sejam alcançadas nessa noite, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Para todo sempre, pelos séculos dos séculos. E que o povo santo do Senhor diga amém. Passe essa paz para alguém. Diga que a paz do Senhor esteja sobre você. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus, meus irmãos, está neste lugar. É maravilhoso senti-la. Eu quero continuar pedindo a ajuda de toda a igreja para nós continuarmos participando da campanha do quilo. Tem sido uma campanha importante durante toda essa pandemia. Famílias inteiras dependem dessa ajuda. Então, quando você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo. Acrescente as suas compras, pelo menos 1 quilo de um alimento não perecível. Esta relação que você está vendo, projetada, ela também está nas nossas redes sociais. Se você entrar no Instagram da igreja ou no Facebook, você vai ter acesso a essa relação e você pode, então, participar. Com 1 quilo de um alimento não perecível, você já vai estar ajudando famílias. E quando você vier para a casa do Senhor, traga a sua oferta. Pastor, eu não posso trazer para o culto, então traga durante a semana. A igreja funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Os funcionários estão aqui para receber a sua oferta, a sua doação. Eu tenho certeza que você vai estar sendo abençoado e você vai estar abençoando vidas em nome de Jesus. Amém? Nossos cultos de semana, nós temos cultos às terças e às quintas, cultos de oração. Terça-feira o culto de oração, culto de intercessão, onde nós entregamos os pedidos de oração nas mãos do Senhor, onde nós clamamos pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando momentos de doença, momentos de enfermidade. Então, faça planos para estar na igreja às terças e às quintas. Terças-feiras estão sendo ministradas reflexões sobre disciplinas espirituais. Às quintas-feiras nós estamos estudando o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, que Deus deu a ele e ele compartilhou graciosamente com todos nós, com todos aqueles que vieram depois dele. Ele, com grande amor no seu coração, compartilhou a sabedoria que Deus derramou sobre a vida dele. E nós estamos estudando a cada quinta-feira, aprendendo um pouco mais sobre este livro, que tem ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. Amém? Então, não se alimente apenas aos domingos, faça planos para estar na igreja também às terças e às quintas-feiras, para que você possa estar se alimentando também da palavra do Senhor. Hoje de manhã nós inauguramos uma exposição aqui neste corredor que dá acesso ao corredor dos banheiros, dos bebedouros, que também pode ser acessado lá pelo prédio anexo. E nós, com isso, nós queremos mostrar um pouco da história da nossa igreja. Essa igreja
está completando 43 anos de existência. Talvez você esteja aqui desde o início, talvez você tenha chegado depois, lá pela metade, ou talvez você tenha acabado de chegar. E nós precisamos conhecer um pouco da nossa história, amém? Então, não deixe de passar lá atrás, conhecer um pouquinho da história da Igreja de Nova Vida da Taquara, né? Conhecer um pouquinho da história dos fundadores. Temos a irmã Helenay conosco nessa noite, uma alegria imensa tê-la aqui, né? E foi ela e o seu esposo, pastor Hugo, que fundaram a igreja, e lá também tem um pouquinho dessa história contada, com algumas fotos que a gente conseguiu recuperar, e estamos querendo colocar mais fotos, estamos querendo ampliar essa exposição, mas vá lá, conheça um pouquinho da história da sua igreja. Posso ouvir um amém? Não deixe de conhecer um pouquinho da história da igreja. No final do culto, a cantina vai estar funcionando, e hoje nós temos caldos que estão sendo servidos, aipim com frango, abóbora com bacon e caldo verde. Depois você pode dar um pulinho lá atrás, né? Ter um momento de comunhão. A gente sempre diz que a cantina é um espaço também de comunhão. Nosso bazar está funcionando, então saiba que a cada vez que você compra alguma coisa no bazar, você está ajudando a igreja, é uma ferramenta que o Senhor tem nos dado, né, para também abençoar a obra de Deus. Foi com a ajuda do bazar e dos almoços na igreja que a gente conseguiu fazer a reforma da fachada da igreja. Então saiba que quando você adquire alguma coisa, você está abençoando também a obra de Deus. E a Adriana, minha esposa, já me falou de manhã, olha, fale com as pessoas que, se quiserem trazer doações, podem trazer, a gente vai estar colocando à venda no bazar também, tá bom? Então, dê um pulinho lá atrás e faça um lanche na cantina e veja o bazar também. Nós vamos começar um curso de batismo no dia 5 de junho. 5 de junho, às 17h30, uma hora antes do culto da noite, um curso presencial. Se você ainda não é batizado nas águas, mande o seu nome, você pode fazer a sua inscrição pelo WhatsApp da igreja, basta você mandar uma mensagem para o número 3392-7370, e a gente vai fazer a sua inscrição. Já temos algumas pessoas inscritas, mas ainda há tempo para você se inscrever. Pastor, por que eu tenho que me batizar nas águas? Eu tenho repetido culto após culto. Eu poderia listar uma série de argumentos, mas eu tenho me atido ao fato de dizer para você apenas, porque é uma ordem de Cristo. Ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Então, não fique esperando. As pessoas às vezes falam assim, pastor, quando eu for santo, eu me batizo. Eu já falei que no céu ninguém vai ser batizado, porque santo só no céu. Então, não espere mais nada. Essa é a oportunidade para você entrar nessa classe de batismo, para você entender o que é o batismo, entender um pouco da palavra de Deus, para que então você seja batizado. Então, dia 5/6, está começando uma nova turma de batismo, às 5h30 da tarde, ainda dá tempo para você se inscrever. E lembrando da nossa programação, do nosso mês de aniversário da igreja, nós começamos com o café da manhã, de comunhão para toda a igreja aqui, presente, foi lá no dia 1º de maio. Hoje nós estamos recebendo o Bispo Luiz Paulo, a irmã Vera, a irmã Helenay, com grande alegria no nosso coração. Domingo que vem, nós vamos ter um almoço na igreja, vamos colocar as mesas, como há muito tempo a gente não fazia, por causa da pandemia, mas hoje já há espaço para isso. Vamos colocar as mesas para a gente poder almoçar no próximo domingo aqui na igreja. Já estamos vendendo hoje, então se você já quiser adquirir, reservar a sua refeição para o domingo que vem, você já pode fazer isso hoje. As irmãs estão empolgadas aí para fazer e fizeram um prato light, que é uma feijoada. Elas falaram, pastor, é uma feijoada light. Eu falei, glória a Deus, vamos lá. Então, vai ser um dia de bênção, um dia de comunhão. E no dia 29, no último domingo, nós começamos com o café da manhã e vamos encerrar o mês de aniversário com o chá da tarde, aqui a partir das 17 horas, para a gente ter comunhão. Como eu disse, a igreja, esse aniversário, nós estamos estimulando a comunhão dos irmãos.
Passamos 2 anos isolados, passamos 2 anos afastados por força da pandemia, mas agora estamos tentando trazer de volta a comunhão, porque igreja, meus irmãos, é comunhão. Não existe igreja uns longe dos outros. Para sermos igreja, precisamos estar juntos em Cristo Jesus, amém? Então, todo esse mês de aniversário foi planejado, foi projetado para que a igreja volte a ter comunhão. Desde o primeiro evento até o último, o nosso objetivo é o mesmo, termos comunhão uns com os outros. Posso ouvir um amém? Então faça planos para estar domingo que vem almoçando na igreja, no outro domingo no chá da tarde, e também para o chá da tarde, a gente, assim como no café da manhã, a gente conta com a sua participação, a gente conta com a sua colaboração, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Esses são os nossos anúncios, para a gente não se estender demais. Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Eu não vou pedir para você ficar de pé, não vou chamar você aqui à frente, só preciso que você levante a sua mão, senão a gente não consegue visualizar. Temos visitante aqui, temos visitante ali atrás. Glórias a Deus! Que alegria ter você aqui conosco nessa noite. Mantenha só a sua mão levantada assim, até que as irmãs ou os irmãos cheguem até você, para que você possa receber uma lembrança da nossa igreja, agradecendo a Deus pela sua presença nessa noite. Se é a primeira vez que você está na igreja, levante assim a sua mão, até que você receba. Quem estiver perto, nos ajude. Aperte a mão, diga, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Como é que a igreja recebe os nossos irmãos? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos passar ao momento do ofertório, momento que faz parte do nosso culto ao Senhor, momento onde o Senhor nos permite abençoar a sua casa. Este é o momento onde o Senhor nos permite abençoar a sua casa. De que forma, pastor? Através dos dízimos e das ofertas, através da nossa fidelidade, através da nossa generosidade. Então, vou pedir às irmãs e aos irmãos que já estejam aqui posicionados. Se você já deu o seu dízimo e puder dar uma oferta especial, nós temos alguns pagamentos para fazer essa semana e com certeza sua oferta vai chegar em boa hora. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. As irmãs podem passar com os envelopes. Se você precisar do envelope, é só você levantar a mão e o envelope vai chegar até você. Os irmãos também estão posicionados com a maquininha, alguns ainda preferem utilizar o cartão de débito. Se for esse o caso, é só você levantar a sua mão e os irmãos vão chegar até você. E nós também temos a arte com as contas da igreja. Muitas pessoas já estão preferindo fazer o Pix, e nós temos também a arte com as chaves Pix das contas da igreja. Saiba que toda transferência vai direto para a conta da igreja, você pode ficar tranquilo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua fidelidade, que Deus abençoe a sua generosidade em nome de Jesus. Amém? Se você já preparou o seu envelope, traga aqui ao altar do Senhor. Eu quero apertar a sua mão, eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?
Amém. Se você estiver terminando de preencher, você pode trazer aqui à frente. Se não, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós temos o segundo momento, onde as salvas estarão passando e você vai poder colocar a sua oferta na salva, entregando a sua oferta nas mãos ao Senhor. E se for esse o caso, segure a sua oferta em mãos. Eu vou apresentar também os envelopes que foram trazidos ao altar. Vamos orar juntos. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos ao teu altar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pela tua provisão, ó Pai, tanto para a tua casa, quanto para os lares aqui representados, ó Deus. Mesmo, Senhor, diante de uma pandemia global, mesmo diante de uma crise econômica, Senhor, nós temos visto a tua boa mão cuidando de nós. O Senhor tem suprido o pão de cada dia, Pai. E nós somos gratos por isso, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai. Recebe, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas em tuas mãos, em o nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode sentar, os irmãos vão passar com as salvas, enquanto isso nós vamos louvar o nome do Senhor. Glórias ao teu nome. Antes de passar a palavra ao Bispo Luiz Paulo, talvez você que já está há menos tempo conosco, não conheça, pede a irmã Helena para ficar de pé. Sei que elas não gostam muito. Vamos agradecer a Deus pela vida dela, nossa fundadora. Que Deus a abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Vera, você também vai. Vera, esposa do Bispo Luiz Paulo. Deus abençoe sua vida também. E agora eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos receber o nosso bispo com muito carinho. Amém? Aplauda ao Senhor, pois o Senhor é digno de receber
Nosso louvor e adoração. Tá ligado, né? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Podem sentar, por favor. É uma alegria estar aqui de volta, depois desse período de pandemia, né? Estivemos um pouco isolados, mas graças a Deus vencemos. Amém, irmãos? Eu estava aqui vendo aqui 43 anos, lembro quando vim acompanhando aqui o pastor Hugo para iniciar esse trabalho, em 79, eu tinha 22 anos, né? Eu vim acompanhando a minha namorada, né? Depois ficamos noivos, casamos, né? E 43 anos se passaram. Louvado seja Deus. A igreja permanece de pé, firme para a honra e glória do Senhor, e permanecerá até a volta de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós lá em Botafogo também estamos comemorando esse mês 51 anos, né? Também de vida, mas grande parte da minha vida foi aqui nessa igreja, graças a Deus, né? Que Deus seja louvado. Que bom rever alguns irmãos daquela época, né? Eu lembro que quando começamos aqui, eu comecei a juventude, liderando a juventude aqui, era eu, minha esposa, meu cunhado, né? Tinha o Paulinho e a Malu, né? E tinha... A Adelaide chegou depois, né? A Adelaide e o Zé chegaram depois, né? E o Zé foi esperto, veio atrás da Adelaide. Mas tinha aquela Levi, né? Então, começamos um grupinho numa garagem, depois foi comprado aqui, o pastor Hugo comprou, era uma escola, jardim de infância, era pequenininho, né? Quando foi feito esse galpão ao redor, a igreja ficava bem aqui no meio, a casinha, né? Depois a casinha foi desmontada, a escola dominical, a igreja da criança era debaixo de uma árvore que tinha aqui atrás. E assim começou esse lugar. E hoje nós temos esse conforto, esse espaço, para a honra e glória do Senhor, né? Fruto da fidelidade, do amor, de todos aqueles que passaram por aqui, né? Hoje você está desfrutando, né? Mas no futuro, nossos filhos e netos, né? Estarão desfrutando e assim a igreja do Senhor vai caminhando, graças a Deus. É uma igreja abençoada, né? E parabéns a vocês. Parabéns aqui o pastor André, Adriana, o pastor Almir também, né? Com a sua esposa, glórias a Deus. E outros pastores que já passaram por aqui, né? Manel, Davi, né? E assim Deus vai fazendo a sua obra. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler já já, a partir do versículo 12. Mas o título desta mensagem hoje é a obra transformadora do Espírito Santo. É importante nós buscarmos o Espírito Santo, porque é Ele quem transforma a nossa vida. O maior milagre que Deus faz na vida de uma pessoa é a transformação da sua vida. Não é cura divina, não é ressuscitar mortos, não é fogo descer do céu, como a gente tem lido na Bíblia, não é milagres, mas o maior milagre é a transformação do ser humano, é a salvação da vida de alguém, não é? E quando a pessoa se rende a Jesus, ela se torna santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita nessa pessoa e a sua vida começa a ser transformada, porque ela passa a refletir o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, não é? É o caráter, muda o nosso caráter, há uma transformação na nossa vida e o mundo, as pessoas percebem essa mudança, não é? Quando a pessoa se rende ao Senhor, a sua vida começa a ser transformada, o Espírito Santo vai trabalhando e as pessoas reconhecem, puxa, fulano e fulana era uma pessoa tão difícil, hoje é uma pessoa transformada, ela mudou, agora ela é Bíblia, né?
E eu sempre digo, Bíblia que a gente carrega aqui na mão, né? Nós somos cristãos, filhos de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, lavados e remidos no sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou em nossas vidas em mais um dia. E hoje o Senhor nos concedeu vida para vencermos este domingo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa a tua palavra nesta noite, que ela fale profundamente aos nossos corações e que nada desvirtue a nossa atenção, Senhor. Que tudo caia por terra, toda preocupação, todo pensamento volátil, que tudo caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que a nossa atenção fique fixada na tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, essa igreja, explicando sobre a nova aliança, né, em Cristo Jesus, porque no Velho Testamento havia uma aliança que era feita com sangue de animais. A gente, lendo o Velho Testamento, a gente vê muitos sacrifícios de animais. Todo ano, o povo de Deus ia à casa do Senhor, ao templo, levando um animal para ser sacrificado, e ali esse sangue desse animal era aspergido, né, para poder, sobre a pessoa, pedindo perdão de pecado. De acordo com as posses da pessoa, quem tinha muito dinheiro levava um novilho, né, um cabrito, mas a pessoa mais pobre levava uma pombinha, mas tinha que haver derramamento de sangue. Falava de sacrifício, apontava para o sacrifício do verdadeiro Cordeiro, que era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E uma vez que ele derramou o seu sangue, se sacrificou, não precisamos mais fazer sacrifício de sangue, porque nós somos o povo da nova aliança no sangue de Cristo. E quando o Senhor instituiu a Santa Ceia, ele fala sobre isso, né? E vocês façam isso em memória de mim, né? Para todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, e dizendo que nós somos a nova aliança no sangue de Cristo. Então, nós somos o povo da nova aliança, né? E Paulo fala sobre isso, porque os judeus estavam presos ainda à velha aliança, e baseado na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, os Pentateucos. E eles não conseguiam entender que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, para o Messias, para o Salvador. Até hoje o povo judeu está esperando o Messias chegar. Eu estive em 2015 com a nossa igreja lá em Israel, e nós visitamos, né, uma sinagoga, e eu percebi que tinha uma cadeira vazia, uma cadeira sozinha, assim, perto do altar. E eu perguntei, mas essa cadeira é de quem? Ele falou assim, não, isso daí é a cadeira de Elias, quando Elias vier anunciar a chegada do Messias, né? E nós sabemos que o próprio Jesus disse que como Elias, que é a profecia, né? E que foi, né, João Batista que veio anunciando a vinda do Salvador, né? Mas até hoje eles esperam, eles não entendem que Cristo Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus vivo, né? É o Messias prometido ao longo de todo o Velho Testamento. Então Paulo queria que eles entendessem que a lei que foi feita e dada a Moisés, né, nas tábuas dos 10 mandamentos, era condenatória. Tinha que ter uma lei que, se você quebrasse aquela lei, você era condenado naquela lei, né? Apontava o pecado humano sem que esse tivesse capacidade de se salvar, né, da morte eterna, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a lei apontava quem errasse, né? E o ser humano é incapaz de pagar os seus pecados, por isso que
Deus Pai enviou o seu Filho como ser humano, porque Espírito não derrama sangue. Então, ele veio como ser humano, nasceu como uma criança, de uma forma milagrosa, Maria ficou grávida sem a participação de José, foi obra do Espírito Santo. Então, Jesus nasceu sem pecado, veio a este mundo sem pecado, porque todos nós nascemos em pecado, carregamos essa maldição de Adão. Então, ninguém poderia salvar a si mesmo, ninguém pode, só através de Jesus Cristo. Ele pagou o preço na cruz por nós. Amém, irmãos? Então, Paulo queria que os judeus da época entendessem as leis, a lei, as regras, jogavam um peso tremendo, né, descomunal sobre os ombros dos judeus, tornando impossível ao ser humano salvar-se. Jesus chegou a falar, né, para os cristãos, os judeus, o povo que a igreja no início era de judeus, né, basicamente de judeus. Mas Jesus chegou a dizer, dizendo, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque as leis que os fariseus lançavam, né, que era uma seita judaica, eles eram muito legalistas, e nem eles mesmos conseguiam seguir aquelas regras, né? Jesus chegou a chamá-los de hipócritas, né? Mas eles colocavam esse peso sobre o povo, né? Mas Jesus disse, olha, vem a mim, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aleluia. Eles mesmos se sentiam incapazes e viviam, né? Esses fariseus viviam num legalismo, numa religiosidade falsa, né? Porque eles não conseguiam, nem eles mesmos, obedecer às suas regras. E Moisés foi o que mais, no Antigo Testamento, se aproximou de Deus, né? E ele experimentou a glória do Senhor. Quando a sua irmã Miriam, né, se levantou contra ele, né, junto com o seu irmão Arão, dizendo assim, mas nós também podemos fazer o que ele faz, né? Ele se casou com a mulher cuxita, então, olha, ele está errado, né? E começou a criticar Moisés, e o Senhor chamou os três diante dele, e porque Miriam era profetisa. Ele disse, olha, ao profeta eu falo através de sonhos, mas Moisés eu falo face a face. Eu falo com ele face a face. Moisés tinha uma intimidade maior, tanto que quando ele ficava na presença de Deus, seu rosto brilhava. Ele refletia a glória do Senhor, né? As pessoas não podiam nem olhar para o seu rosto, porque Moisés teve que cobrir o rosto com um véu até que o brilho desaparecer. Você pode ler depois lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. E Paulo usou, então, essa passagem de Moisés para explicar que a glória da antiga aliança era passageira. Ela estava desaparecendo com a chegada de uma glória ainda maior, que era a chegada da glória do Senhor Jesus Cristo, do Filho do Deus vivo. E nós vivemos essa glória. Amém, irmãos? Porque nós cremos em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, né? A glória da nova aliança, Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo que em nós habita. Nós não ficamos órfãos. Jesus subiu ao céu, mas disse, olha, eu vou enviar o meu Espírito para que esteja com vocês todos os dias da sua vida. Não é? Ele disse mais, Paulo, que a glória do Espírito Santo é permanente. Né? Ele fala, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, a glória de Cristo, para sempre. Aleluia. E Paulo então diz que tem esperança, que crê nessa obra gloriosa do Espírito Santo, que transforma o homem à imagem de Cristo.
isto é, a imagem ética, moral e espiritual. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós temos que buscar o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, e buscarmos santificar a nossa vida para que nós possamos expressar, através do nosso testemunho, das nossas atitudes, que nós somos o povo de Deus. Hoje eu estou fazendo uma série sobre Apocalipse lá na minha igreja, e hoje eu estava falando sobre o capítulo 4, não é? O privilégio da igreja, porque ela é falando sobre os 24 anciãos que representam a igreja na sua totalidade, né? Nas 12 tribos de Israel, e também os 12 apóstolos. E representa a igreja. E a igreja tem esse acesso à presença de Deus. Nós somos um povo privilegiado. Como igreja do Senhor, nós temos acesso à presença do Senhor. João olhou para o céu, viu uma janela aberta, uma porta aberta. Eu estava dizendo para a igreja, quem é a porta? É Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas, não é? Então, através dessa porta, a igreja do Senhor tem acesso à presença de Deus. Através de Cristo, quando você ora, Deus ouve. Como igreja, você tem esse privilégio. Amém, irmãos? Que coisa tremenda, não é? Por isso que o inimigo foge desabalado da carreira quando um filho de Deus clama o nome do Senhor. Porque Jesus disse, em meu nome, se vocês pedirem, o Pai vai ouvir. Aleluia. Então, Paulo diz que tem esperança, que crê nessa obra gloriosa do Espírito Santo que transforma o homem na imagem de Cristo, na imagem ética, moral e espiritual. Então vamos ler agora 2 Coríntios 3, versículos de 12 a 18. Diz assim, tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados pelo Espírito. Então, Paulo, ele se aprofunda em sua explanação e compara o véu que Moisés usava para que as pessoas não ficassem olhando para ele, né, o seu rosto brilhando. Ele cobriu o rosto, o véu que Moisés cobriu o rosto com a cegueira espiritual. Esse véu funcionava como uma cegueira, uma separação que havia, assim como o véu no templo. Havia um véu no templo que separava o lugar onde as pessoas ficavam do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano neste lugar, para levar o pedido, a expiação do povo. Esse véu só foi rasgado quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz. Quando ele morreu, ele disse, o véu se rasgou de cima a baixo. Isto é, através desse sacrifício de Jesus, nós temos acesso à presença do Pai, ao Santo dos Santos. Só através de Jesus, só aqueles que creem e se renderam a Jesus Cristo têm esse acesso. A igreja do Senhor, ela pode entrar, não é? Então, o véu que cobria o rosto era a cegueira espiritual, era a ignorância espiritual dos judeus em não enxergarem e não compreenderem que Jesus Cristo era o Messias. Até hoje eles não entendem, ainda existe esse véu, né?
não entenderam que Jesus era o Salvador, era o Filho do Deus vivo. Aleluia. Revelado em todo o Antigo Testamento, né? Na Antiga Aliança. Porque, como eu disse, todo sacrifício no Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus. No sacrifício, por exemplo, de Isaque, quando Abraão foi sacrificar Isaque, não é? Ele andou 3 dias para chegar até o local, não é? E lá ele pega o seu filho e ele fala para os homens que o acompanhavam, os seus empregados, ele disse: eu vou lá em cima com o meu filho, com o menino, eu vou sacrificar e voltaremos. Ele, embora o Senhor tinha pedido que ele sacrificasse o seu filho, ele cria que Deus ia dar um jeito do seu filho ser salvo e ressuscitar. E ele vai com o filho, ele coloca a lenha, ele amarra o filho, pai, tem a lenha, tem o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O cordeiro era ele. Isaque representava a humanidade, eu e você. E na hora que Abraão foi sacrificar, o Senhor providenciou um cordeiro. Quem é esse? É Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar na hora do sacrifício, ele pagou o preço que era nosso. Então, todo o Velho Testamento, o sacrifício, quando foi instituída a Páscoa, na 10ª praga do Egito, o cordeiro foi sacrificado sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, não é? E o sangue desse cordeiro era aspergido na porta das casas do povo de Israel, e o anjo da morte, quando passou, ele não entrou naquela casa porque era marcada com o sangue do cordeiro. Nós somos marcados com o sangue de Cristo, e nós já vivemos a vida eterna, a morte não tem mais poder sobre nós. Não a morte física, nós vamos, né, voltar ao pó. Quanto mais gordinho, melhor. Os vermes vão gostar. Mas o nosso espírito tem um endereço certo. Aquele, quando ele fala de morte eterna, isto é, viver eternamente longe da presença de Deus. Mas aqueles salvos vão viver na presença do Senhor eternamente. Glórias a Deus, né? Então, Paulo queria que o povo judeu entendesse isso, que Jesus era o Messias prometido. Então, a glória da velha aliança estava sendo ofuscada pela glória da nova aliança, porque Cristo vinha cumprir, não é? E qualquer, irmãos, luz é ofuscada pela luz do sol, não é verdade? A luz da lua brilha durante a noite, mas quando o sol raia, não é? A luz mais forte ofusca a luz mais fraca. E a luz de Cristo, ela veio para iluminar, a luz da nova aliança, ela veio para ofuscar a antiga aliança, porque agora prevalece a nova. E hoje em dia, o próprio judeus tem que se render a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador para serem salvos. Porque Jesus veio para o povo judeu. A promessa era essa, mas eles negaram Jesus. Escolheram Barrabás. Os sacerdotes e o povo, quando Pilatos disse: isso aqui é o vosso rei, eles disseram: não temos rei senão César. César é que é o nosso rei. E assim eles perderam a primazia, não é? A partir dali, negando Jesus, a porta se abriu para aqueles que não eram judeus, os gentios, não é? Para todos os outros povos. Então, para ser salvo, inclusive o povo judeu, tem que se render ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É importante, é interessante a gente entender isso, né? Então, os judeus liam o Antigo Testamento, mas não entendiam, estavam enrijecidos pelo legalismo, pelo extremismo das suas interpretações e convicções. A letra mata. Tem pessoas que se prendem tanto à palavra, mas não abrem o coração para o Espírito. E muito conhecimento da letra, a pessoa se confunde, porque a letra mata. A pessoa se acha o tal, não é? Se acha o dono da verdade, o conhecedor da palavra. Irmãos, ninguém conhece a palavra, porque precisa do Espírito para a gente entender.
Hoje você lê um salmo, ele fala de um jeito ao teu coração. Amanhã você lê, ele fala de uma outra maneira. Porque é o Espírito que nos conduz à palavra, não é? Então, a pessoa acaba se perdendo, se achando melhor que os outros, e os judeus eram assim, esses fariseus, essa seita judaica da época, eles se achavam os tais, eles super espirituais, não é? A gente vê aquela passagem que Jesus falando, né, de dois homens que estavam orando, né? Um judeu, um publicano, aqui, né? E aquele fariseu diz: Senhor, eu não sou como esse. Né? Então ele se compara e diz assim: eu sou melhor do que ele. Né? Porque eu dizimo, porque eu estudo a palavra. E quantas vezes você vê pessoas aí, não é? Cristãos que estudam um pouquinho a palavra, estudam um pouquinho de teologia, se acham os teólogos, se acham os tais, e estão se perdendo, coitado, se confundindo. E nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus é um oceano, que crianças brincam na beirada, mas outros que avançam morrem afogados. Né? Então, eles liam o Antigo Testamento, mas não entendiam. Veja só o versículo 14 do nosso texto aqui, de 2 Coríntios 3. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Como eles não criam em Cristo, eles continuavam cegos, não entendiam a palavra do Senhor. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Graças a Deus o nosso coração está liberado. E nós cremos em Jesus, né, irmãos? Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Paulo acrescentou: só através de Cristo o véu da ignorância espiritual é removido. Mas como esse véu é retirado? Quando alguém se converte ao Senhor. Enquanto a pessoa não se rende ao Senhor, não se arrepende dos seus pecados, não se converte, né? Converte o seu coração ao Senhor, não vai entender, não vai ter prazer nas coisas de Deus. Antes de conhecer Jesus, de me render ao chamado do Senhor, eu detestava crente. Tinha uma senhora na minha rua, onde eu morava, que era da Assembleia de Deus, passava aquelas roupas grandonas, assim, compridas, né? Naquela época, então, era mais complicado ainda, né? E eu estava na esquina, ela vinha para um lado da calçada, eu passava pelo outro, porque eu sabia que ela ia falar de Jesus para mim. E eu tinha raiva de crente. Não gostava, eu me esquivava. Mas até que um dia que o Senhor me chamou e não teve jeito. Né? Num trabalho de juventude, na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso, eu estava assistindo assim, quase no final, e o Espírito Santo, numa chamada que o líder da juventude fez, chamando aqui à frente quem quer se render a Jesus, e hoje eu entendo que eu fui trazido pelo poder do Espírito Santo. Fui arrastado, levado até a frente, não é? Eu não me enxergava, e quando eu orando, chorando muito na presença do Senhor, entregando a minha vida ao Senhor, e depois que ele acabou de orar tudinho, eu abri meus olhos e ouvi o meu estado de macacão. Li chinelo de pneu de caminhão. Naquela época era assim, né? Eu vendia na Praça das Nações, fazia bijuterias para vender, né? É um hippie, né? Naquela época, movimento hippie. Né? Macacão era tão sujo que, se eu acordasse antes, ele ia embora sozinho. Né? Mas quanto mais sujo, era melhor. Não é? Então, era a juventude da época. Eu tive vergonha de mim. Quando eu olhei no meio daquele povo, a igreja cheia, eu percebi quem eu era. E como eu dependia do Senhor. O cabelo vinha aqui nas costas. Pode acreditar, irmãos, eu era magro. E aí, no outro domingo, eu cortei o cabelo,
vim todo diferente. O pastor, quando me viu, falou assim: é um assalto? Diferente, brincando comigo, né? E graças a Deus, até hoje, estou na casa do Senhor. Deus faz essa obra maravilhosa, né? Só o Espírito Santo do Senhor converte a nossa vida. Converter, né? Tem uma vez um irmão falando assim: a minha vida, depois que aceitei Cristo, deu uma guinada de 360. Eu falei: então continua a mesma coisa, né? 360 é uma volta completa, né? Aí eu falei: não, tem que ser 180, não é? Que conversão é isso, você está num caminho e você se rende ao Senhor e a sua vida muda. Aleluia, outro caminho, é outra vida. E é isso que o Senhor faz. E Paulo disse que a retirada do véu da ignorância espiritual é obra do Espírito Santo e é uma libertação. Eu fui liberto, eu comecei a compreender, eu comecei a ter prazer, coisa que eu não tinha, ter prazer pelas coisas de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia, porque na minha casa, né, a minha mãe tinha uma Bíblia, até uma Bíblia, a capa era dura, mas a folha era fininha de seda, com um papel bonito, mas ficava em cima do armário, né? Era um amuleto para expulsar o mal, né? Quando a gente ia pegar para tocar, não toca aí não, que essa é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então a gente não podia ler, né? Então eu comecei a ler. Eu tinha uma Bíblia dos Gideões, um Novo Testamento com salmos, pequenininha, assim, cinza, né? Quem lembra disso, né? Era o canivete da fé, não era nem espada, né? Isso é para crente iniciante que tem vergonha de carregar a Bíblia. Então eu carregava no bolso, né? No ônibus eu lia, se escondia na palma da mão, mas eu estava com sede da palavra, lendo a palavra, comendo a palavra, não é? Então, é o que? É a obra do Espírito Santo na minha vida, tudo era novidade. E eu lia as passagens, eu queria contar para as pessoas. Olha o que está escrito aqui. Porque é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, né? Transformando, né? Você lembra de quando você se converteu, o que Deus fez na sua vida? E cada um tem a sua história, né? Uns vieram porque iam morrer, estavam doentes, o Senhor curou. Outros, né, estavam no vício, Deus libertou. Outros estavam debaixo da escravidão de espíritos malignos e foi liberto. Outros vieram porque foram convidados, não estavam passando por nada, mas vieram, não é? Sem ser pela dor, mas cada um tem a sua história. Deus cruzou, o Senhor Jesus cruzou o caminho, e uma vez que Ele entra no nosso coração, tudo muda. A nossa vida muda, nossos pensamentos, os desejos do nosso coração mudam, né? E por isso que nós, irmãos, não devemos forçar ninguém a se render a Jesus. Não, você tem que se render, né? Tem marido ou esposa que força, meu marido tem que vir, né? Uma vez eu fui numa festa, eu era pastor lá na Vila Cosmo, né? Na casa de uma irmã, e quando eu cheguei na casa dela, eu falei assim: pastor, esse aqui é o meu marido, sem vergonha, fala mal do pastor, chama o pastor de ladrão, não se converte, vê se o senhor converte ele. Ele me largou com um homem lá, saiu. Imagina, irmão, pastor passa por cada uma. Eu sem graça, ele mais ainda, foi difícil, porque a pessoa quer forçar a outra, assim, não é assim, afasta mais ainda a pessoa. Quem converte é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos os mensageiros, nós pregamos, às vezes nem precisa pregar, mas a sua própria vida, a pessoa vê a transformação. Poxa, fulano mudou, né? Olha só, tinha do irmão Areno, lembra do irmão Areno, lá na Vila da Penha? Era interessante, porque a esposa dele ia para a igreja e ele era do candomblé, se eu não me engano, ele era da tribo Nagô, ele era pai de santo, ele ia a cemitério com as pessoas lá para tirar órgãos de defuntos no cemitério, para fazer trabalho. E ele observava a esposa, ia para a igreja, primeiro ele falou assim: poxa, minha esposa está diferente, está indo à igreja, está mudada, ela sempre reclamava que eu entrava com sapato sujo em casa, não é?
botava o pé em cima da mesa, então ele já chegava de propósito, ia de sapato, botava o pé em cima da mesa, e ela não falava nada, e falou, essa mulher está mudada, né? Fazia tudo para ela, né? Naturalmente ela estava no espírito lá, Senhor, me segura, né? Ela orando lá, né? Mas, e ele falou assim, sabe que eu vou na casa, eu vou nessa igreja. E ele era acompanhado por um demôniozinho que só ele via, baixinho assim, que ele falava para mim, conversando, dando testemunho dele, tinha uma orelhinha pontuda, o demônio, que ele falava, né? Deve ser um duende, né? E ele falava assim, mas ele começou a perceber que sempre que ele queria brigar, fazer alguma coisa, eu vou matar, falava assim, alguma coisa ruim, aquele demônio ria. Aí ele falou assim, ele gosta da minha desgraça. Aí ele um dia se arrumou todinho, não falou nada, saiu andando e aquele espírito, aquele demônio atrás dele. Aí quando ele chegou na porta da igreja, ele entrou correndo. Aí ele percebeu que o demônio ficou lá fora. E ele só parou de ver o dia que ele se batizou. Como o batismo é importante, né? É o nosso selo. E ele viu, aquele homem foi transformado. Tinha a sua natureza, né? Era um pouco teimoso, era ranzinza, né? Eu tinha uma fama na época que toda pessoa que eu orava morria. Né? A fama cresceu quando a irmã me chamou, vai visitar, o senhor pode orar pelo meu vizinho que está doente? Eu falei, posso. Aí eu fui lá, orei por ele, estava saindo da casa, falei, eu vou orar pela sua esposa também, orei, os dois morreram. Eu falei, aí tinha um irmão, os irmãos falaram assim, opa, pastor, você não quer orar pela minha sogra, não? Peraí, assim também não dá, né? Queria até pagar dízimo dobrado. Mas esse irmão Arena, ele era engraçado, que ele ficou chateado, não queria ir para a igreja. Eu liguei para ele, irmão, o senhor não foi para a igreja hoje? O que houve? Não estou bem não. Você não está bem não? Antes do culto eu vou passar e vou orar pelo irmão. Não, pastor, vou estar lá, pode deixar. Eu falei, não, eu vou ungir você com óleo. Eu tinha um óleo com um vidrinho que tinha uma caveirinha cruzada. Eu comecei a ameaçar ele, foi para a igreja rapidinho, né? Mas, irmãos, nós não devemos forçar ninguém. Mas tem uns que tem, né? Mas quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao coração. Quando chega a hora, né? Então, use a sua vida. Você tem que espelhar Cristo na sua vida. A pessoa vê a seu testemunho e diz, poxa, fulano mudou mesmo. Foi transformado. Depois que ele foi para a igreja, né? Ele agora é cristão, a vida dele mudou, não é mais aquela pessoa agressiva, problemática, aquela pessoa que era viciada não é mais, né? Fazia tanta coisa ruim, né? Aquela mulher que só ficava na janela fofocando, não fofoca mais. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou, fazendo a obra transformadora, né? E quando uma pessoa se rende a Cristo, confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, o Espírito do Senhor o liberta da cegueira. Dessa cegueira espiritual, da ignorância espiritual, e essa pessoa passa a contemplar a glória do Senhor sem véu, passa a enxergar as verdades, passa a ter prazer nas coisas de Deus, sem obstáculos. É difícil para as pessoas que não creem em Cristo entender a palavra, mas nós temos o Espírito que revela para a gente, não é? A gente lê a palavra, puxa vida, faz sentido. Coisa que as pessoas sem Cristo não conseguem enxergar. Porque depois que a gente se rende e tem o Espírito Santo do Senhor, a nossa mente é capacitada a entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós não estávamos lá há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Não vimos Jesus, mas nós cremos. A fé que foi imputada em nós nos dá esse entendimento. Entendemos que o Senhor é o nosso Deus, aleluia, e a gente ganha vida espiritual, né? E Paulo continua na sua explanação dizendo que todo cristão, ao contemplar a glória do Senhor, é transformado à imagem de Cristo. Essa conversão não é de uma hora para outra, é um processo
ao longo da nossa vida, nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Cada vez mais vamos sendo transformados, né? A imagem de Cristo. E ele usa a expressão aqui, Paulo, de glória em glória, não é? É um processo. Isto é, não é como Moisés experimentou, aquela glória que desvanecia, desaparecia com o tempo, mas uma glória crescente. Nós vamos apresentando a imagem de Cristo, a glória do Senhor na nossa vida cada vez mais, à medida que nós buscamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, cada vez mais parecido com o Senhor, em ética, na moral, em caráter, em espiritualidade, em santidade, em amor. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isto é, o fruto que o Espírito produz. A gente começa a espelhar isso em nossas vidas. E veja só o versículo 18, ele fala aqui: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo menciona o Senhor Jesus e o Espírito Santo em uma unidade perfeita em nossas vidas. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele disse: eu vou, mas enviarei o meu Espírito para que esteja com vocês todos os dias, né? Então, é o Espírito de Cristo que habita em nós. Graças a Deus. E o que Paulo estava dizendo era que somente o Espírito Santo em nós é capaz de tirar o véu da ignorância espiritual, e nos capacitar a mudar a nossa visão, a nossa vida, a nossa mente, não é? Paulo diz aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nosso pensamento muda, não é? A gente passa a entender as coisas de Deus. O nosso coração muda e nos faz de nós novas criaturas, para a honra e glória do Senhor. Como eu disse, lá em 2 Coríntios 3,6, aqui, né, no versículo 6, fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí outro dia eu estava falando na minha igreja que eu já vi pessoas, né, que se acham os tais, sabedoria, conhece toda a palavra, mas a sua soberba não permite acontecer nada, né? Eu estava dando um testemunho até do pai da irmã Helenay, né, que o pastor Hugo me contava, que uma vez ele, numa igreja, um jovem estudante, né, da palavra, né, foi pregar, e ele subiu achando que iria fazer, né, um clamor ali, a sua mensagem ia tocar nos corações, e muitas pessoas iam se render. Então ele subiu, né, com uma soberba, e pregando, e falando, e chamando as pessoas: vem aqui à frente para se converter. Ninguém foi. E ele chamou e prolongou mais, né, naqueles pedidos, clamando e dando exemplo e prolongando para ver se alguém se levantava para vir à frente. E como ninguém foi, ele desceu cabeça baixa, triste, sentou do lado. Aí o pastor falou assim para ele: se você subisse como desceu, o resultado seria outro, né? Se você subisse humilde, o resultado seria outro, não é? Porque a letra mata, irmãos. O Espírito é que dá vida, né? Eu já ouvi pessoas que não sabiam nem falar direito, mas ao pregar, ao dar o testemunho, né? Um pedreiro que construiu isso aqui era um homem semi-analfabeto, mas ele falava, dava prazer de ouvir. A gente sentia a presença de Deus na vida dele. Ele falava, né, o português errado, né, tudo, mas ele dava uns exemplos, umas coisas que a gente sabia que não era dele, vinha do Espírito Santo de Deus. Ao passo que você vê pessoas letradas, pessoas todas pomposas, que falam, e a palavra é como um sino que ressoa, só não tem sentido.
não acontece nada. Não é verdade, irmãos? Ou será que é só eu que vejo isso? Não é? Então, irmãos, não devemos ficar enrijecidos em nossas convicções. Nosso coração é enganoso, diz a palavra, não é? Mas permita que o Senhor, através do Espírito Santo, renove a sua mente, para que você experimente a transformação crescente através da glória do Senhor. Porque muitas pessoas tentam nos confundir, muitas pessoas cheias de palavras tentam nos desvirtuar dos caminhos do Senhor, mas a gente tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo, não é? A palavra do Senhor, quando a gente se rende, fala profundamente aos nossos corações. A gente precisa mudar a nossa mente para a gente experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Veja só para fechar, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que diz que deixe-se ser transformado. É uma atitude nossa. O Espírito Santo quer fazer a obra, mas ele respeita o nosso desejo, não é? A nossa vontade. Então ele se deixe. A mesma expressão é usada, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Você tem que se permitir. E quando você se permite, Deus faz a obra. Permita o Senhor transformar sua mente e o seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa através de você. Você vai espelhar o caráter de Cristo na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em qualquer lugar que você for. Irmãos, nós somos igreja do Senhor em todo lugar. Não é só dentro da igreja, não. Lá fora, tem muito crente que lá fora você não sabe se é crente ou se é ímpio, porque as atitudes são as mesmas. Não é? E a gente ouve notícias aí nas mídias de tantas pessoas, não é, que envergonham o Evangelho. Não seja esse instrumento de vergonha, não. Transforme o seu coração, a sua mente. Deixe-se encher do Espírito Santo para que você seja um representante de Cristo neste mundo. Transformados pela presença do Espírito Santo. O véu vai rasgar e você vai enxergar as verdades maravilhosas da palavra de Deus. Você vai ter intimidade com o Senhor e quando você orar, Deus vai ouvir e vai responder. Amém? Vamos ficar de pé, que Deus nos abençoe. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fiquei muito feliz aqui na hora do louvor, ouvindo a igreja adorando, falando em línguas. É isso aí, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor. Nós temos intimidade com o Espírito Santo, não é? E temos que abrir os nossos lábios em louvor e adoração a Deus. Abra o seu coração. Se você não conhece Jesus ainda, aproveite esse momento. Rende-se ao Senhor e experimente essa presença gloriosa de Deus na nossa vida, transformando dia após dia. E você, ao invés de ser aquela pessoa que a sua família, né, fica com medo de você chegar em casa, pela sua agressividade, pela sua maneira de ser, você vai ser aquela pessoa que vai ser bem, todos vão estar na expectativa da sua chegada, com alegria. Você não mete mais o pé na porta. Hoje você tem Jesus Cristo. Você leva paz para sua casa, leva alegria, leva segurança, proteção. Olha que coisa maravilhosa. Você se esforça em Deus para ver a sua família feliz, para ver a sua família unida, abençoada. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, irmão. Ele transforma, ele muda.
Curve a sua cabeça, vamos orar. Lembre-se que você é a igreja do Senhor. Há uma janela aberta no céu e quando você ora, Deus ouve. Você tem o privilégio de entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. E você que quer se render ao Senhor, é a hora de você pedir perdão dos seus pecados. Dizer, Senhor, eu não sei nem orar direito, mas eu entrego a minha vida a Ti. Eu peço perdão dos meus pecados, eu quebro os meus pactos com o inimigo da minha alma, e a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida, lava-me no Teu sangue pela fé, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero ter esse Espírito Santo comigo, eu quero ser transformado pelo poder de Deus. Peça ao Senhor. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, não é, por algum motivo, o Senhor sabe o motivo, hoje o Senhor está te chamando de volta, dizendo, meu filho, minha filha, o teu lugar é aqui na minha casa, não é? A presença do meu Espírito tem que estar no teu coração, na tua vida, Ele vai te renovar nesta manhã. Se a sua mente está contaminada com tantas coisas que as pessoas falam, tantas críticas, tantas coisas, não é? Deixa o Espírito Santo transformar a sua mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Permita-se ser transformado nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vou te dar alguns segundinhos para você fazer uma oração. Faça a sua oração ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que inunda a sua vida. Aleluia. Que transforme você a cada dia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias a Ti. Oh, Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, nós colocamos a mão no nosso peito, como um sinal de entrega do nosso coração, da fonte dos nossos sentimentos a Ti. Queremos sair desse trono da nossa vida. E queremos que o Senhor reine em nós. Senta no lugar, Senhor, nosso trono da nossa vida. Que Teu Espírito Santo habite em nós. Que o Teu Espírito Santo nos transforme dia após dia. Abrimos nosso coração e nossa mente a Ti, Senhor, pedindo, Senhor, transforma a nossa mente, transforma os nossos pensamentos para melhor, para fazermos a Tua vontade, para espelharmos Cristo em nossas vidas, para que possamos produzir fruto do Espírito em nós, para que sejamos luz e sal nessa terra, Senhor. Queremos refletir em nós a glória de Cristo, que o mundo reconheça que nós somos o povo de Deus, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, o povo transformado pelo poder do Espírito Santo, um povo que tem prazer e alegria em servir a Deus. Renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova o nosso prazer de orar, de ler a Tua palavra, de pregar o Teu Evangelho, de falar do Teu amor, Senhor, de testemunhar os Teus milagres. Tira de nós, Senhor, todo o peso, toda a agonia, todo pensamento contrário, Senhor Deus, todo sentimento ruim do nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Apaga, Senhor, aquelas palavras malditas, pessoas que insuflaram coisas na nossa mente, no nosso coração, nos fazendo enxergar coisas que não existem, Senhor. Que caia por terra toda investida do mal, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós não queremos ter só a letra, nós queremos ter o Espírito também, Senhor. A letra e o Espírito trabalhando juntas em nossas vidas. Nos abençoa nesta noite, renova-nos, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, queremos transbordar, Senhor,
Aleluia. Reacende a chama do Espírito novamente, Senhor. Oh, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa aquele que hoje está se rendendo a Ti, Senhor. Salva esta vida, perdoa os pecados, Senhor. Lava no Teu sangue, escreve este nome no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja transformado, sinta o Teu poder em sua vida, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém, que Deus seja louvado. Podem sentar, irmãos. Eu vou chamar aqui o pastor André, a irmã Adriana, vem aqui, pastor Almir também, com a esposa, vem aqui, por favor, Almir. Eu quero orar por esses dois casais, que têm dado a sua vida na obra de Deus, que têm orado por vocês, que têm dedicado a sua vida à pregação da palavra, à instrução da palavra, mas hoje eu gostaria que fosse ao contrário, que vocês os abençoassem, que a igreja do Senhor abençoasse esses dois casais aqui, né? E abençoasse a família deles também. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar. Eles já abençoaram de tantas maneiras, né, a vida da igreja, mas hoje é a igreja que vai abençoá-los. Aleluia. Eu quero orar por eles. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo pela vida do pastor André, da Adriana, Pai amado, que o teu poder, a tua graça se estenda sobre estes teus filhos, abençoando a saúde deles, protegendo-os de todo o mal, saúde física, emocional, espiritual. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a sua família, a sua casa, que os teus anjos se acampem ao redor deles, Senhor, protegendo-os de toda investida do mal, que tudo que planejarem contra eles caia por terra em nome de Jesus Cristo. Inspira, ó Deus amado, que teu Espírito Santo renove a cada dia as suas forças, em nome de Jesus Cristo. Nós também abençoamos, Senhor, pastor Almir, irmã Ivanilda, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós estendemos nossas mãos para abençoar esses teus filhos, pedindo também, Senhor, saúde física, emocional, espiritual, mental, em nome de Jesus. Que eles sejam guardados pelos teus anjos, que se acampe ao redor deles, Senhor, que mal algum, Senhor, possa chegar à sua tenda, à sua família, à sua casa, que os seus filhos, suas filhas, genros e netos, Senhor, sejam protegidos por Ti, abençoados em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, também eu te peço uma inspiração gloriosa sobre a vida do Teu servo, que ele seja usado por Ti para edificar o corpo de Cristo neste lugar. Nós, a Tua igreja, junto comigo, igreja, abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Deus os abençoe, querido. Deus abençoe. Amém. Pastor Almir, fica aqui com a gente um pouquinho. Eu pedi ao bispo Luiz Paulo para nós separarmos irmãos ao ministério diaconal. E a gente quer fazer isso agora. Eu vou pedir dois homens que ajudem aqui, por favor, botar o genuflexório. É um momento muito especial para nós, de poder receber esses irmãos. Ao contrário, isso, obrigado. Receber esses irmãos no ministério dessa igreja, no ministério diaconal, e com isso, que eles possam continuar somando forças conosco, nesse trabalho, comigo, com o pastor Almir, né, e o bispo Luiz Paulo vai estar nos ajudando a fazer essa ordenação diaconal. Quero chamar o Carlos e a Renanda aqui primeiro, esse primeiro casal, que vai estar nos abençoando, ajudando a gente nessa obra, em nome de Jesus. Se ajoelhe, por favor. É importante
quando o casal, né, é chamado por Deus para trabalhar na igreja do Senhor. É um degrau a mais, mais responsabilidade, não é? Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor, esse teu filho ao ministério diaconal. Que ele seja usado por ti nesta igreja como instrumento poderoso nas tuas mãos. Que ele seja edificado no Espírito, ó Deus, para fazer a tua obra com excelência. Abençoa, Senhor Deus, as suas mãos ao orar, ao impor as mãos. Abençoa os seus lábios ao proclamar a tua palavra. E guarda o coração do teu filho, Senhor Deus, de toda e qualquer intenção para tentar abater a sua fé, a sua alegria, o seu ânimo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa também, Senhor Deus, tua filha, que a tua mão poderosa se estenda sobre ela, que ela também seja usada por ti como instrumento poderoso nas tuas mãos, para abençoar e edificar a igreja do Senhor neste lugar. Que esse casal, Senhor, seja abençoado por ti, que nada venha atrapalhar a união deles, Senhor Deus. Cerca eles com os teus anjos e os abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fiquem de pé, por favor. Amém. Carlos, eu te recebo como diácono desta igreja. Que o Espírito Santo possa derramar os seus dons, os talentos sobre a tua vida, ao lado da Renanda, tua esposa. Que vocês sejam bênção nesse ministério, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Deus abençoe, parabéns. Amém. Deus abençoe, querido. Pai. Chamar o Gilberto e a Fernanda. Pode ficar aqui, isso. Os bispos falaram que eu fiz o que Jesus não fez, eu matei o Betinho e renasceu o Gilberto. Não, ele falou Gilberto, eu falei, quem será esse homem? Ah, era o Betinho. Amém, glória a Deus, que prazer, que alegria. Se ajoelhem, por favor. É um casal, né, que mora no nosso coração, fiel, resistente, resistiu a tantas mudanças dessa igreja, mas permanecem fiéis. Estenda as suas mãos sobre eles. Senhor, que alegria, Senhor Deus, poder estar aqui hoje, ordenando este homem ao ministério pastoral. Um homem que tem um coração na tua obra, um homem cheio de amor no coração, um homem fiel, um homem que te ama, Senhor Deus. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pelos anos que podemos compartilhar da amizade dele, do carinho, da presença dele. Ó Deus amado, que o Senhor possa retribuir muitas vezes mais, que ele seja usado tremendamente por ti nesta igreja, Pai. Eu creio que o Senhor está dando dons especiais a ele, Senhor Deus, para ele ir além do que ele já vem fazendo neste lugar. Que ele seja ricamente abençoado por ti, que o Senhor o guarde, o proteja, que o Senhor lhe dê sabedoria e um coração nas mãos de Deus. Seja abençoado, querido, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus abençoa a tua filha também. Fernanda seja abençoada por ti. Que também, Senhor, tenha um coração na tua obra. Que coração grande, que coração abençoador. Sempre alegre, sempre transmitindo a luz de Cristo através da sua vida. Entregando os seus dons em oferta para a honra e glória do Senhor. Ó Deus amado, sempre disposta a participar, a colaborar, a fazer o melhor para ti, Senhor, fazendo a tua obra com excelência. Deus amado, guarda, protege essa tua filha, abençoa. Também, Senhor, concede a ela dons que ainda ela não tem experimentado, mas que ela seja usada tremendamente por ti.
ao lado do seu marido, na obra de Deus neste lugar. Eu a abençoo, Fernandinha, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, por favor. Pastor Almir. Amém. Gilberto e Fernanda, é bem fácil falar para vocês, que já nos conhecemos há muitos anos. Não vou dizer bem-vindos, porque vocês já estão aqui conosco há muito tempo. Amém. Mas nós recebemos vocês como Gilberto, como diácono, nesse ministério, irmã Fernanda, como sua esposa, para somar forças aqui nessa igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Ele é bom que a gente beija a careca dele, né? Amém. O Ricardo e a Elaine também. Ricardo, um homem de Deus, está sendo separado também ao ministério diaconal dessa igreja. Sua esposa, sua auxiliadora. Muito bom poder contar com vocês. Se ajoelha, por favor. Ricardo e Elaine. Amém. Glória a Deus. É tão bom quando Deus separa casais para a sua obra. É sinal que a obra está caminhando, crescendo e precisa de ajudadores, não é? Meu Deus e meu Pai, derrama sobre esse teu filho o óleo precioso do Espírito Santo, enchendo esse vaso a ponto de transbordar, Senhor Deus. Que ele seja usado por Ti neste lugar com uma unção especial, Senhor. Que ao orar por pessoas, milagres aconteçam. Que o trabalho das suas mãos frutifique neste lugar, Senhor Deus. Que tudo que ele fizer, Senhor, possa produzir bons frutos. Que ele seja ricamente usado por Ti, Senhor. Ó Deus amado, guarda e protege esse Teu filho, Senhor, de toda e qualquer seta maligna contra a vida dele, Senhor. Que ele seja blindado pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, abençoa a Tua serva também, Senhor Deus. Oh Deus, que ela seja esse instrumento glorioso ao lado do seu marido, aqui na obra do Senhor. Que essa igreja seja edificada ainda mais através da vida dessa Tua filha, Senhor. Derrama sobre ela, Senhor, também esse óleo precioso do Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, que ela seja uma árvore frondosa nesse lugar e que vidas venham debaixo desta árvore, Senhor Deus, encontrar alento, descanso, Senhor, e transformação de vida, sejam saciadas pelo Teu poder, através da Tua serva, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique de pé, por favor. Amém. Ricardo, eu te recebo como diácono dessa igreja. Que o Espírito Santo continue derramando dons e talentos sobre a tua vida. Que você seja um braço forte junto conosco nesse ministério, junto com a tua esposa, uma ajudadora, uma auxiliadora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Parabéns. Abençoe. Amém, querido. Deus te abençoe. Parabéns. Amém. Nós separamos uma lembrancinha para as esposas. Queria convidar as irmãs que vão estar presenteando. É uma alegria muito grande para nós poder contar com Carlos e Renanda, Gilberto, mais conhecido como Betinho, e Fernanda, Ricardo e Elaine, que vão estar somando com esse ministério. É muito bom ter vocês. E separamos uma lembrancinha. As irmãs vão estar nos ajudando nesse momento.
Receba o nosso carinho, carinho da igreja. Amém. Bispo, o senhor sentou, mas eu vou explorar o senhor mais um pouquinho. Vem cá orar pelo... Queria chamar o ministério para a gente poder estar recebendo a oração do nosso bispo, líder da nossa denominação, né? Chamar aqui os diáconos com as suas esposas, chamar aqui também a minha esposa, irmã Helena, irmã Vera aqui, pastor Almir, irmã Ivanilda. Isso, podem subir aqui, aproveitar essa oportunidade, né, para o bispo estar abençoando os trabalhadores dessa igreja. Nós temos também irmãs que estão servindo na igreja como ministras na casa do Senhor. Eu quero convidar vocês, irmãs, a virem aqui também. Os ministros também, o Eduardo está me lembrando aqui, obrigado. Os ministros e as ministras estão servindo ao Senhor neste lugar. É um privilégio poder contar com homens e mulheres de Deus que têm dedicado o seu tempo para servir a Deus neste lugar. Pois tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Tudo que é feito neste lugar é para a glória do nome dEle. E esses homens e mulheres têm se dedicado, têm sido incansáveis. Na pandemia, então, muitos aqui se desdobraram, trabalharam intensamente, incansavelmente. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. E queria aproveitar esse momento para pedir ao bispo para estar orando por todo o ministério. Vamos ficar de pé, né, irmãos? Hoje a igreja está trabalhando. Mas que maravilha, né? Ver um corpo de trabalhadores, né? Dessa dimensão, trabalhando neste lugar para a honra e glória do Senhor. Fruto, né, de tudo que foi construído aqui durante esses 43 anos. Então, mais uma vez, estenda as mãos para cá, igreja, e vamos orar, vamos pedir as bênçãos do Senhor. Senhor Deus, que alegria podemos contemplar, Senhor Deus, essas vidas que se dispõem a trabalhar na Tua casa, em vários setores, Senhor, fazendo esse trabalho funcionar. São braços que se estendem do pastor e dos pastores desta igreja, que auxiliam, que são linha de frente, Senhor Deus. Oh, meu Deus amado, Deus querido, nós estendemos nossas mãos para abençoar esses Teus filhos, abençoar suas famílias, pedindo, Senhor, a Tua proteção sobre eles, que os Teus anjos se acampem ao redor deles, que caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e que eles não sejam atingidos. Ó Deus amado, põe guarda na porta de suas casas, Senhor Deus, guardando e protegendo a vida e a família dos Teus filhos, Senhor, para que eles tenham paz e alegria, ó Deus, para trabalhar na Tua obra. Concede, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre a vida deles. Coloca o Teu manto sobre eles, Senhor. E que a partir de hoje, Senhor Deus, haja uma unção maior ainda no coração deles. Uma alegria maior, um prazer maior de Te servir, Senhor Deus. Para que aqueles que entrarem neste lugar sintam o poder de Deus através dos Teus filhos. Sintam que Deus está neste lugar. Que aqui o Espírito Santo tem liberdade de agir. E que tudo que eles fizerem na Tua obra frutifique, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Nós, a Tua igreja, os abençoamos, todos comigo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Eu quero aproveitar também e prestar nossa singela homenagem a essa família tão querida, que
dedicou muitos anos de suas vidas a essa igreja, né? Pastor Hugo, irmã Helenay, Bispo Luiz Paulo e Vera, que também pastorearam essa igreja, fazem parte da história. A gente queria agradecer, Cadê Ivanilda? Vem cá, Ivanilda. Vem cá, pastor Almir. Agradecer a Deus pela vida de vocês, é uma singela lembrança, mas queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por tudo. Mãe Helena, quer dar uma palavra à igreja? Eu louvo a Deus pelo dom de vida que Ele tem me dado. Estar aqui nesses 43 anos, nessa igreja tão querida, que eu guardo dentro do meu coração. Tenho recordações maravilhosas desse lugar abençoado por Deus. E que Deus continue derramando a sua graça, a sua bênção, a sua múltipla escolha de abençoando a cada um membro desta igreja, abençoando o pastor, a sua esposa, todos esse ministério aqui maravilhoso que Deus colocou aqui para ser bênção e bênção verdadeira. Que Deus abençoe a todos. Amém. Igreja amada, lugar tão cheio da glória de Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor através de cada um de vocês, através desse ministério abençoado, um ministério proativo. Louvado seja Deus. Que Deus possa continuar realizando aqui a vontade dEle, o querer dEle, né? Em toda a caminhada. Parabéns, pastor André, Adriana, parabéns, pastor Almir, Ivanilda, casais amados, casais que têm doado, né, as suas vidas, vidas tão queridas, né, vidas que estão aqui, oh meu Deus do céu, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Bispo, não despeça uma oração? Só queria dizer uma palavrinha, minha sogra e minha mulher. Amém. Que alegria, irmãos. É a alegria do Espírito que invade nossos corações, né? E transforma essa noite numa noite gloriosa. Estenda as mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, na qualidade de ministro do Evangelho, eu quero abençoar a Tua igreja. Ó Deus amado, eu quero ser esse canal usado por Ti para abençoar o Teu povo. Senhor, guarda o Teu povo no retorno para casa. Livra, Senhor, o Teu povo de todo mal. Que ao entrar em casa, a glória do Senhor encha a sua casa. Levando cura, levando alegria, levando paz, levando transformação, salvação, resgate. Que a obra completa do Espírito Santo seja feita na família dos Teus filhos, Senhor. Dá aos Teus filhos uma noite de paz, de descanso e uma semana de ricas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz do Senhor. Que Deus os guarde. Até terça, se Deus quiser.